Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou resolver exercícios com vocês, certo? De análise combinatória e de probabilidade, exercícios da página 364, praticando um pouco mais para a gente meio que revisar o que a gente estudou nesse capítulo da parte de análise combinatória e de probabilidade. Então, a primeira questão, ela diz o seguinte. Deixa eu só ganhar mais espaço aqui para ficar melhor para trabalhar. Então vamos lá. As cartas abaixo serão colocadas numa caixa e uma será retirada ao acaso. Certo? Aí vamos lá. A probabilidade de a carta retirada ter a figura de uma pessoa então, quantas figuras de uma pessoa eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 figuras de uma pessoa, num total de quantas figuras? A quantidade de figuras que eu tenho aqui, só ajeitar aqui o whiteboard um pouquinho. Pronto, a quantidade de figuras que eu tenho aqui são 10, 5 em cima e 5 embaixo. Então, a probabilidade de que eu tire uma carta e essa carta tenha uma pessoa é 4 em 10. A gente pode simplificar, né? Sempre iremos fazer isso, sobretudo nas questões que são de marcar. 4 sobre 10 simplificando vai dar 2/5. Então, a probabilidade de se retirar uma carta que tem uma pessoa, né? Na carta tem a figura de uma pessoa, é 2 em 5, 2/5. Bom, vamos para a segunda questão. A segunda questão diz assim: se lançarmos um dado não viciado 2 vezes, a probabilidade de obtermos o número 6 nas 2 jogadas então, o dado será lançado 2 vezes, primeira vez, na segunda vez, e eu quero que na primeira vez e na segunda vez saia o número 6. Tem um i aqui no meu entendimento da questão. Eu quero um 6 na primeira vez e um 6 na segunda vez. Já tenho 2 probabilidades e esse i indica que nós temos que multiplicar as probabilidades. Bom, a probabilidade de sair o número 6 na primeira jogada é 1 em 6. São 6 números e só um deles é igual a 6. E na segunda jogada também. Logo, 1/6 vezes 1/6 dá 36avos. 1 sobre 36 é a probabilidade de sair o número 3. O item correto é o item D. Na primeira questão, o item correto também é o item D. Bom, a terceira questão diz assim: Carlinhos escreveu OBMAP 2013 em cartões que ele colocou enfileirados no quadro de aviso de sua escola. Ele quer pintar de verde ou amarelo os cartões com letras e de azul ou amarelo os cartões com algarismo, de modo que cada cartão seja pintado com uma única cor e que cartões vizinhos não tenham cores iguais. Então, lembra, as letras podem ser pintadas de verde ou amarelo e os números de azul ou amarelo. Então, a quantidade de letras que eu tenho é 1, 2, 3, 4, 5 letras e 4 números. Então, qual é a situação que eu vou ter aqui? Se eu começar pintando, certo? As letras, a primeira letra, que pode ser verde ou amarelo. Então, eu posso pintar a primeira letra de verde ou ela de amarelo. Se eu pintar a primeira letra de verde, então significa dizer que a próxima letra, ela obrigatoriamente precisará ser amarelo. Certo? Bom, e aí, uma opção que eu tenho vou prosseguir, né? Claro, eu escolho o verde e o amarelo para a primeira letra. Se eu escolher que a primeira letra é verde, a próxima letra pode ser verde ou amarelo. Aliás, obrigatoriamente tem que ser amarelo. A próxima verde, a próxima amarelo, né? A próxima verde já fazem 4, aliás, fez 5.
Agora a gente vai para as letras, né? Agora que a gente terminou aliás, para os números, agora que a gente terminou com as letras, a gente vai para os números. Bom, para pintar os números, eu tenho duas opções de cores. As duas opções de cores que eu tenho para pintar os números são: os números podem ser pintados de azul ou amarelo. Como eu acabei com verde, então eu posso pintar o número de azul ou amarelo, ok? Bom, se eu escolher pintar o número de azul, o próximo tem que ser amarelo, o próximo azul e o próximo amarelo. Se eu escolher pintar o número de amarelo, o próximo azul, próximo amarelo e o próximo azul. Já se eu decidir começar com a primeira letra não verde, com a primeira letra amarelo, então eu vou ter verde, amarelo, verde, amarelo. Como eu vou acabar com amarelo, obrigatoriamente o número vai ter que ser azul, amarelo, azul e amarelo. Então, vou ter quantas formas diferentes para colorir esses cartões? Nesse caso aqui, eu terei 3 formas diferentes para colorir esse cartão. Aqui é uma forma, ok? Aqui faz 2 formas. E aqui fazem 3 formas. Então, eu tenho 3 formas diferentes de colorir esse cartão. O item correto é o item B. Vejamos a próxima questão. A próxima questão diz assim: um auditório em forma de salão circular dispõe de 6 portas que podem ser utilizadas tanto como entrada ou para a saída do salão. De quantos modos distintos uma pessoa que se encontra fora do auditório pode entrar e sair do mesmo, utilizando como porta de saída uma porta diferente da que utilizou para entrar? Então, parece muito com questões que eu já resolvi com vocês, tanto nas explicações de vídeo como nas aulas presenciais. Então, para entrar eu tenho uma determinada quantidade de opções, né? Para sair eu não vou ter a mesma quantidade, porque eu não posso utilizar a porta que eu usei para entrar, eu não posso utilizar ela para sair. Então, para entrar no salão, há uma disponibilidade de 6 portas. E para sair, eu não posso sair pela porta que eu entrei, então só restam 5 portas, 5 alternativas. Então, a quantidade de formas que eu posso entrar e sair desse salão é 6 vezes 5, 30. Há 30 formas distintas de entrar e sair desse salão. Opa! Marquei 36. 30. Item B. Vejamos então a próxima questão. A próxima questão diz assim: numa lanchonete, o lanche é composto por 3 partes: pão, molho e recheio. Se essa lanchonete oferece aos seus clientes 2 opções de pão, 3 opções de molho e 4 opções de recheio, a quantidade de lanches distintos que ela pode oferecer lembrando, são 2 opções de pão, 3 de molho e 4 de recheio. Então, é só a gente multiplicar as opções que a gente tem. Ou seja, 2 opções de pães vezes 3 opções de molho vezes 4 opções de recheio. 2 vezes 3 é 6 e 6 vezes 4 são 24 opções distintas que uma pessoa tem de fazer um pedido. Item correto é o item D. Bom, a sexta questão diz assim: o consumo de combustível de um automóvel
é medido pelo número de quilômetros que percorre gastando 1 litro de combustível. O consumo depende, entre outros fatores, da velocidade desenvolvida. O gráfico a seguir indica o consumo na dependência da velocidade de certo automóvel. Lembrando que o consumo está na dependência da velocidade, que é quilômetros, né, dividido por litros. Então, veja só, a pessoa que vai a 60 quilômetros por hora, né, ou a 40 quilômetros por hora, tem aqui o seu consumo, quilômetros por litro. E aí diz assim, o maior consumo se dá aos 60 quilômetros por hora. Bom, não tem como o maior consumo se dar aos 60 quilômetros por hora, porque quando eu pego 60 e divido por 10, dá 6. Muita atenção, porque aqui a quilometragem, certo? Ela é dividida pela... A quilometragem ela é dividida por litro para dar a relação de consumo. Ou seja, dessa divisão, eu tenho, por exemplo, aqui 100 dividido para 6. 100 dividido para 6 dá um número muito maior que 6 dividido para 10. 80 dividido para 8 dá maior do que 6 dividido para 10. E 40 dividido para 7 vai dar maior do que 6 dividido para 10. Ou seja, aqui, embora pareça que o 6 represente o maior consumo, não é o maior consumo, porque eu tenho que fazer essa divisão. Ó, 40 dividido para 7 dá... eu estou supondo que é mais ou menos aqui 40, né? Mas é onde ele vai dar o início do gráfico. Mas eu tenho 60 dividido para 10, 6. 80 dividido para 8, 10. 100 dividido para 6, 100 dividido para 6 dá mais do que 6. Ok? Então, o maior consumo se dá aos 60 quilômetros. Não. A partir de 40 quilômetros, quanto maior a velocidade, maior o consumo. Não, nem sempre. Okay? O consumo é diretamente proporcional à velocidade. Não, o consumo ele é inversamente proporcional à velocidade. O menor consumo se dá aos 60 quilômetros por hora. Vou apagar isso aqui. Aliás, ele nem é diretamente proporcional à velocidade e ele nem é inversamente proporcional à velocidade, né? Ele é proporcional à quilometragem. E é diretamente proporcional à quilometragem. Bom, a questão de número 7 diz assim: uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente sempre no mesmo horário durante 15 dias intercalados. A partir do primeiro dia de um mês, este tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificações de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro a seguir. No primeiro mês, né? No dia 1 do primeiro mês, no dia do mês, no dia 3, aí no dia 5, no dia 7, no dia 9, por aí vai. A pergunta é, em relação à temperatura, os valores da média, da mediana e da moda são... Bom, o que pode dar mais trabalho aqui é o cálculo da média, né? Eu tenho muitos valores aqui para somar e dividir. Então, eu posso deixar a média como sendo o meu último cálculo e a gente vai eliminando os itens. A moda será a informação que aparecer mais vezes. Então, é mais fácil a gente procurar aqui pela moda, certo? Ou seja, a moda vai ser a temperatura que aparecer aqui mais vezes. O 15,5 ele só aparece uma vez. Eu tenho repetição aqui com o 13,5. O 13,5 ele aparece, por exemplo, uma, duas, embaixo tem mais uma, três, quatro,
O 13,5 aparece 4 vezes, enquanto o 20 aparece 1, 2, 3. O 18 aparece 1, 2. Bom, esses são os únicos que se repetem, como o 13,5 é o que repete mais, o 13,5 é a moda, né? Como na sequência média, mediana e moda, ou seja, a moda é o último, então a gente já pode eliminar aqui o item C, o item D e o item E, que a moda deles não é 13,5, somente desses dois aqui. Então, se a gente achar a mediana, a gente já automaticamente vai ter o item correto, já que os dois, o item A é 17 graus, ou seja, nem vou precisar perder tempo calculando média. Vamos encontrar a mediana. Para encontrar a mediana, a gente precisa colocar as informações em ordem, pode ser crescente ou decrescente, ok? Essa aqui é uma questão de estatística, né? Já que essa parte de exercício é uma revisão desse capítulo de estatística, análise combinatória e probabilidade. Então, colocando as informações em ordem, o menor resultado que aparece aqui é o 13,5 e ele aparece 4 vezes, então vou começar com o 13,5 na ordem, ok? Então, eu vou ter 13,5... Tá com um problema aqui? Pronto, deixa eu voltar aqui. Muito bem. Então, eu vou ter o 13,5 que vai aparecer 4 vezes. Então, 13,5, 13,5, 13,5, 13,5. Ok? Lembrando que a mediana é o termo que vai ficar no meio. Como eu tenho 29, eu vou ter exatamente aquele que vai estar no meio desde que eu coloque em ordem. Ou seja, quem fica no meio do 29 é exatamente o 15. Vai 14 números para um lado, 14 números para o outro. No meio vai ficar o 15. Ou seja, quem tiver na 15ª posição será a mediana. Então, até a 4ª posição, eu vou ter aqui 13,5. E 13,5, 13,5, 13,5, 13,5. Depois do 13,5, o maior valor aqui, logo depois dele, é o 14, que só tem 1. Então, depois do 13,5, vem o 14. Depois do 14, a gente vai ter o 15,5, ok? Depois do 14, vem o 15,5. Depois do 15,5, virá o 16. Depois do 16, vem... Não tem 17, vem o 18. E eu tenho quantos números 18? Eu tenho dois números 18, então 18, 18, ok? Depois do 18, eu vou ter 18,5. A gente já pode verificar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Eu tenho aqui o 18 na 9ª posição. Tenho quantos números 18? 1, 2. Dois números 18, ok? Então, essa questão aqui, ela tá com um erro, tá? Não tem como o 18 estar no meio. Colocando em ordem, não tem como o 18 ser a mediana. Mas, o mais próximo, então, nesse caso aqui, seria o item B, tá bom? Então, essa questão, ela tem um erro. Não tem como o 18 ser a mediana. Quando eu coloco isso aqui em ordem, o 18 não vai aparecer no meio, ok? Então, vamos ver a próxima questão. A próxima questão diz assim: um sistema de radar é programado para registrar automaticamente a velocidade de todos os veículos trafegando por uma avenida onde passam em média 300 veículos por hora, sendo 55 km por hora a máxima velocidade permitida. Um levantamento estatístico dos registros do radar
permitiu a elaboração da distribuição percentual de veículos de acordo com a sua velocidade aproximada. Ok? Então, vejamos. A velocidade média dos veículos que trafegam nessa avenida é... Bom, se eu quero calcular a velocidade média dos veículos que trafegam, então eu vou botar todas as velocidades e dividir pela quantidade de veículos. Eu tenho aqui, por exemplo, que 5 veículos trafegam na velocidade... Aliás, que 5 veículos trafegam na velocidade de 20 km por hora. Então, farei 5 vezes 20 mais. E 15 veículos trafegam na velocidade de 30. 30 veículos trafegam na velocidade de 40. 40 veículos vão com uma velocidade de 50. 6 veículos vão a 60. 3 veículos vão a 70. 1 veículo vai a 80. Ok? Bom, daí a gente vai multiplicar, depois somar todos os resultados que a gente vai obter aqui. Então, eu vou maximizar aqui, ok? Para ficar mais prático para mim, para eu ter uma ampla visão dos resultados. Então, eu vou ter 100 mais 450 mais 1.200 mais 2.000 mais 360 mais 210 mais 80. Tudo isso tem que ser dividido pelo total de veículos. O total de veículos é 300. Ok? Somando tudo eu vou ter. E provavelmente ele vai... Eu vou voltar aqui. Certo? Dividindo tudo isso por 300, eu vou ter 100 mais 450, 550, mais 1.200 vai dar 1.750, mais 2.000 vai dar 3.750, ficará 3.750, mais 360, mais 210, mais 80. 11 mais 1, 12, mais 8, 20. 9 mais 3, 12, mais 2, 14. 3 mais 1, 4. Eu vou ter 4,400 dividido por 300. Então, eu vou ter 44 dividido para 3. Ok? 3 vezes 13 vai dar 42. 3 vezes 14 dá 42. 3 vezes 15 passa. Certo? Vejamos aqui. Aqui é a quantidade de veículos não em valores, mas é a quantidade de veículo em porcentagem. Então, eu não tenho que dividir por 300. Aqui, ó, eu tenho que dividir por 100, certo? Então, ao invés de dividir isso aqui por 300, como eu coloquei, eu tenho que dividir por 100. E aí fica mais fácil para a gente, né? Fica mais prático. Muita atenção, porque a quantidade de veículos é 300, mas a informação que está lá no gráfico está em porcentagem. Então, essa soma que dá 4.400, eu vou dividir por 100. Vai dar, então, para a gente 44 km por hora. É a velocidade média, ok? Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje fica por aqui. Eu vou deixar as próximas páginas como exercício de casa para vocês, as outras páginas, as próximas e as anteriores, né, como exercício de casa para vocês. Então, até uma próxima aula. Tchau, tchau.